Oi, crianças, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 16. Espero que todos vocês estejam animados para mais uma semana de aulas online. Essa semana vocês estarão com as atividades impressas, né, em casa. E a professora colocou para vocês um texto chamado Os 10 Sacizinhos. Então a professora colocou na tarefa e vai colocar também um vídeo para que vocês possam ouvir a história e acompanhar na atividade dos 10 sacizinhos. Depois que vocês ouvirem a história, ler na tarefa a historinha, vocês irão responder as atividades relacionadas ao texto. Na atividade de português, história e geografia, hoje a professora pediu que vocês lessem as palavrinhas do quadro, né? Tem 3 palavrinhas aí. E vocês vão fazer a leitura delas. Depois, no número 2, vocês vão listar outras palavras que comecem com as do quadro. Eu coloquei um exemplo para vocês. Sacizinho. Então, eu coloquei lá a palavrinha sacizinho. Então, o início da palavrinha sacizinho é o S e o A. E eu coloquei palavrinhas que começam com sa. Então, saco, sacola, sala, sapeca. Então, você vai fazer da mesma forma com as outras 2 atividades, as duas palavras que tem aí no seu quadro, certo? Eu coloquei espaço para 3 palavras de cada. 3 palavras com sa, 3 palavras com a segunda palavrinha, com o bis, e 3 palavrinhas com tro, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão me procurar no privado e a professora vai explicar para vocês, tentando tirar as dúvidas de vocês, certinho? Vamos para a matemática agora? Então vamos lá, crianças. Na matemática, a professora colocou uma continuação também da historinha. Então vocês vão trabalhar a matemática de acordo com o que eu perguntar sobre a história. Eu pedi para vocês responderem quantos sacizinhos tinham na história, quantos iam saindo de cada vez? Quantos sacis saíam por vez? Vocês vão colocar o número. Quantos ficaram? Quantos que sobrou no final da história? Na atividade número 2, você vai escrever os números. A professora colocou um quadro e todos os números que apareceu na história dos 10 sacizinhos, você vai escrever o nome deles. Eu coloquei 2 exemplos, o número 1 e o número 3. Se o número 1 apareceu na historinha, você vai pegar, colocar o número 1 e vai escrever o nome dele. Se aparecer o número 3, você vai colocar o 3 no quadro e vai escrever o nome dele, 3. Na atividade 3, a professora colocou uns probleminhas bem facinhos para vocês. Se você ler com bastante atenção o probleminha, você vai tirar de letra. Eu coloquei a letra A como exemplo aqui para a gente fazer juntos. Eram 2 sacizinhos. Chegaram mais 2 pro almoço. Então, fez uma soma, juntou 2. Eu tinha 2, chegou mais 2. Qual é a quantidade? Vamos fazer? 1, 2, mais 1, 2. Vamos contar? 1, 2, 3, 4 sacizinhos ficaram ao todo. Você vai colocar a resposta dentro do retângulo que a professora colocou aí, tá? Você vai colocar ficaram 4 sacizinhos ao todo, certinho? Se vocês tiverem dúvidas, a professora estará online para ajudar vocês, tá certo? Lá no WhatsApp. Na página 3, eu coloquei uma outra atividade para vocês levarem, ajudarem os personagens da Turma da Mônica a encontrar o Saci. Então, vocês vão ligar, vocês vão passar com o lápis de escrever primeiro, no caminho que vai chegar ao Saci, tá? Cada personagem da Turma da Mônica. Depois, você vai ler um texto que se chama Você Sabe o que é Folclore? Tá? Então, a gente vai descobrir um pouquinho do folclore, né? Que esse mês a gente comemora, tá? E vocês vão prestar bastante atenção na leitura e depois vão responder algumas questões relacionadas a esse texto. Você vai
pesquisar o nome de um personagem do folclore brasileiro, o nome de uma lenda brasileira, um ditado popular, uma frase de caminhão, uma parlenda e uma cantiga de roda, tá? Você vai pesquisar com a mamãe, com o papai, com a vovó, porque folclore é tudo aquilo que vem passando de geração em geração, as brincadeiras, as músicas, as histórias, certo? Aí vocês vão fazer a leitura aí com bastante atenção para poder responder as atividades abaixo. A nossa atividade de hoje, segunda-feira, é essa. Não esqueçam de me mandar as fotos das tarefas, porque é a frequência de vocês. Estou aguardando algumas atividades ainda de alunos que não me mandaram. Então, eu espero que hoje vocês consigam, né, colocar em dias, me mandar todas, para que eu possa organizar a frequência de vocês. Certinho? Um abraço, continue se cuidando, se protegendo contra o coronavírus, usando máscara, passando álcool em gel nas mãos, tá? E mantendo o distanciamento. Um beijo, tenha um ótimo dia.